Senhoras e senhores, doutores e doutoras, mandaram pro jurídico novamente, cá estamos, gravando mais uma edição do Manda pro Jurídico Podcast, o seu podcast que desjuridica o juridiquês. Eu sou o Rodrigo Ávila e estou aqui muitíssimo bem acompanhado de Natália Dias e Pedro de Regina. Como vão? Tudo bem, graças a Deus. Joguinho do Flamengo hoje daqui a pouco. Vamos começar o sofrimento mais tarde, né? É, uma coisa de cada vez. Um sofrimento de cada vez. Nath, como é que você tá? Tudo maravilhoso, gente. Meio de semana, muita semana pela frente ainda, muita coisa pra fazer. Exatamente, quarta-feira é aquele dia que você tem que levantar pra procurar motivação, porque já passou metade e ainda falta metade, né? Uma motivação de cada vez, mas vamos lá. A motivação chama fatura do cartão de crédito. Boleto. Ela vem. Palavras pesadas. Ela motiva. Inicialmente, vamos... Ficou até confuso, né? Tempo! Falou fatura de cartão de crédito. Eu pensei no boleto, eu lembrei... Lembrou da dele. O meu já foi, amigo. Inicialmente, para que a senhorita Rebeca não puxe a minha orelha, eu tenho que pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. Manda pro jurídico.pdc é o nosso Instagram. Vocês que veem nossos vídeos no Reels, veem nossos vídeos em cortes, veem nossos vídeos de maneira completa no YouTube, se inscrevam no canal, por favor. A gente faz esse pedido porque colabora muito a nossa causa e é muito importante para a continuidade do nosso projeto, que está muito legal. A gente faz com o maior carinho e maior prazer para vocês. Tá bom, pessoal? Agora sim, dando início aos nossos trabalhos. O homem veio. Passou seu feriado viajando. Primeira classe, first class, Jack Harlow, excelente música, pode seguir, pode ouvir. Em Florianópolis, aproveitando a sua estirpe, a sua etiqueta. Ele voltou! O Barão, que as suas pílulas estão aí! Como estamos, Pedro? Tudo bem? Tudo bom, tudo bom. Na verdade, antes de eu começar as pílulas aqui do Barão, eu queria fazer 2 disclaimerzinhos rapidinho. Muito bom. Primeiro, conversando com um amigo meu que acompanha aqui a gente, amigo irmãozaço Ivan, beijo. Ele me falou uma coisa, cara, às vezes eu vejo você vendo direto no celular. Então, pra explicar pra vocês, eu não tô no WhatsApp, eu não tô lendo e-mail, não tô fazendo nada além de trabalhar. Por quê? Eu não uso papel. Eu faço todas as minhas anotações do que eu vou falar no programa e do roteiro que a gente tem, tá no celular. Então é um costume meu olhar o celular para seguir o roteiro que a gente alinhou, que é isso aqui que eles usam para férias, preferem, e as anotações que eu falo para eu falar e não me esquecer do que vai surgindo. Então, posso mostrar aqui inclusive as anotações, mas as anotações são sobre o programa. Então eu não estou conversando com ninguém, eu estou focado no programa aqui da gente, no podcast, mas é só para explicar. Para não parecer que quem está vendo que eu estou desinteressado, que não é esse o caso. E o segundo, que a Nath até falou no final do penúltimo programa da gente, mas às vezes as pessoas assistem corte, o Reels, e não veem o programa inteiro. Então é bom só fazer um disclaimerzinho rápido, porque a nossa essência é debater. Todo advogado, e isso eu, o Rodrigo e a Natália, a gente tem isso muito mais forte. Então, é normal a gente discutir, debater, mas isso de maneira nenhuma quer dizer que a gente tenha qualquer atrito. Pelo contrário, a gente se conhece há anos, como a Natália muito bem disse no penúltimo episódio. A gente se dá super bem, a gente nunca brigou. Então, a gente vai discutir, a gente vai debater. Vai falar alto. Mas quando acabar o programa, a gente vai sair pra comemorar junto, porque não tem nenhuma rixa entre a gente. Pelo contrário, debate de ideias e de opiniões, que ainda bem que a gente discorda, porque seria também chatíssimo pra vocês assistirem um programa que todo mundo ia concordar em 100% de tudo que estava sendo falado. Então, apoiem o debate, que aqui é construtivo. O nosso debate, eles são fundamentados, né? Que é o que a gente tem que se preocupar. Exatamente. Na Qualidade internet, do conteúdo. todo mundo fala o que quer, e se a crítica for com fundamento, a gente sempre vai ouvir e vai absorver, discutir internamente se tem algum sentido ou não. Mas se tiver um fundamento, a gente sempre ouve, como a do meu amigo que eu acabei de citar, por exemplo. Agora, se for aquela crítica, aquela discussão, o cara tá ali só pra perturbar a gente, você não sabe nem o que é, a gente vai simplesmente ignorar o que tá sendo dito. Então, só esses 2 disclaimers. Vamos pra pílula. Maravilha. Vamos pra pílula, então. Pílula, 2. O STJ deu uma decisão recente. Eu gosto muito das decisões do STJ porque elas têm um resultado muito prático na vida das pessoas. E essa decisão, especificamente esse RESP, foi sobre o direito de copropriedade. O que é isso na prática? O STJ decidiu um caso onde um pai
que tinha uma filha, uma propriedade junto com a filha, mas que ele já estava num segundo casamento, que não era a mãe dessa filha dele. Quando ele faleceu, a justiça, o STJ, entendeu que se a viúva, que não era a mãe dessa filha dele, para deixar claro, continuar residindo no imóvel, ela pode ser cobrada de aluguel pela filha que tinha a copropriedade desse imóvel. Então é uma decisão bem emblemática, porque, naturalmente, se fosse a mãe, você não podia cobrar isso, porque ela também teria direito, seria herdeira. Sim. Mas nesse caso, como era uma propriedade do pai com a filha e tem uma terceira mulher envolvida no caso, esta filha pode cobrar, por também ser proprietária do imóvel, aluguel se essa cônjuge supérstite, a mulher que ficou, ela quiser permanecer no imóvel. Então, essa é a primeira pílula jurídica. Quer falar alguma coisa? Uma pergunta. Diga. Esse valor a ser cobrado em aluguel é proporcional ao quinhão dela da propriedade? Sim, claro. Só pra deixar bem claro. Se ela herdar alguma... Aí você tem que ver como é que é a herança da cônjuge. Se ela vai herdar, aí você tem que saber qual é o regime de casamento, né? Perfeito. Pra você fazer essa interpretação e essa parametrização. O segundo caso, e aí que, outra vez, é a minha anotação, é o caso que o Jockey começa essa semana, agora dia 24, na sexta-feira, e vai até segunda-feira, o Grande Prêmio do Brasil. E a gente já falou isso aqui uma vez, que eu acho que o Jockey estava distante do seu público e o público estava envelhecendo, não me lembro exatamente qual foi o episódio da Fórmula 1. mas isso já foi comentado aqui antes, então eu quis trazer porque linka com o que a gente fez lá atrás. Porque o Jockey, inclusive na nota de divulgação, ele disse que você não precisava vir com trajes formais. Aqueles chapéus maravilhosos. O chapéu, inclusive ele faz até um disclaimer sobre o chapéu, que ele fala, você não precisa vir de chapéu, mas se você quiser, será super bem-vindo que a gente vai ter um desfile de moda e pessoas vão usar o chapéu. Então eu achei até legal o approach, a forma com que ele relativizou uma cultura de quem frequentava o Jockey para atrair um público que não era dele e aproximar do público. Achei legal. Uhum. Então tô trazendo. E a entrada é gratuita. Então para quem quiser, fica o convite aqui no Rio de Janeiro para assistir. Lembrando que o Grande Prêmio, o mais importante dos Grandes Prêmios, acontece domingo. E esse sim você precisa estar com traje. Não é formal, não precisa do chapéu, mas um esporte fino ali. Entendi. Tá vendo só? Agora tem até Gente, dica de moda. Eu vou encabeçar junto com o Jockey a popularização da utilização do chapéu. A gente não usa chapéu. Eu amo usar chapéu, até porque eu fico bem de chapéu. Você usa bastante. Então a gente quer ver a Natália aqui um dia de chapéu no programa, hein? Maravilhoso. Aí, ó. Pera aí, Maravilhoso. quantos seguidores a gente tá aqui agora, Rebeca? 60? 70? Bateu 600, a Natália vem de chapéu? Por favor. Não, Fechou. 30 só não. Eu só negocio de 1.000 pra cima. De 1.000 pra cima? Meus números são 700, altos. 700. 1000zinho eu fico louro, hein? Tô querendo mesmo. Então vamos lá, hein? Bateu 00 ali na próxima centena, a Natália tá de chapéu aqui pra vocês. Gente, mas com o maior prazer. Eu Então- acho belíssimo usar chapéu. Então, beleza. Vamos que vamos? Dando início aqui aos nossos trabalhos, iniciando nossa pauta do dia, essa pauta foi originada a partir da conversa com a Ana Carolina Coutinho, doutora Ana Carolina Coutinho, nossa convidada do podcast. Vocês lembram da edição? 15 ou 16, talvez? 15 Por aí. 16, né? Vocês estão mais convidados a ouvir ou assistir. Foi uma conversa excelente. E, bom, ela nos disse, e concordamos, que precisamos de outras habilidades além das habilidades que desenvolvemos na Faculdade de Direito. Sendo assim, essa conversa nos trouxe a uma reflexão sobre o que precisamos ter de habilidades além do que a Faculdade de Direito nos proporciona. E, além disso, uma reflexão sobre o que a Faculdade de Direito tem que se atualizar perante esse mercado cada vez mais dinâmico da advocacia, ou do concurso público, ou da advocacia corporativa. Eu passo a bola agora pro Pedrão e pra Nath pra gente começar esse bate-papo, porque isso vai muito além do que um estudante de direito iniciado pode refletir, porque só chega a essa conclusão que chegou no final da jornada, né, da faculdade. Então, o que vocês pensam, o que vocês tiveram de reflexão durante a sua jornada, nas suas respectivas trajetórias acadêmicas na faculdade? Pode começar, Nath. Cara, eu acho que... Eu não sei se é uma máxima de cursos em geral, né? Da graduação em geral.
ou se é uma coisa especificamente jurídica. Mas eu acho que a faculdade de Direito, ela, de modo geral, prepara muito mal o seu universitário para o mercado de trabalho. Eu digo a faculdade em si. É óbvio que você pode treinar o seu posicionamento profissional em bons estágios. Se você souber articular seus estágios, você faz um estágio no órgão público, você faz um estágio no escritório, você eventualmente faz um estágio numa empresa, para você conseguir ampliar seu leque. Mas, excluindo esse fator que ele depende exclusivamente da pessoa, acho que a maneira como a faculdade de Direito ela é estruturada hoje, e eu acho que ela não prepara muito bem o profissional. Isso não foi muito diferente de mim. Quando eu sempre quis fazer direito, porque eu sempre gostei muito de ler e eu sempre gostei muito de falar. Uhum. São duas coisas que seguem exatamente igual. Eu amo ler e eu amo falar. E amo debater. Claríssimo. Aí abri um podcast. Então agora eu descobri que eu não queria ser advogado, eu queria ser podcaster. Exatamente. Mas e eu sempre gostei disso. E eu também, óbvio, como acho que quando pessoas jovens, ainda mais acho que antigamente, né, eu tenho 31 anos, quando eu era mais nova, eu acho que os cargos públicos, eles tinham um certo grau de glamour, né? Com eu certeza. acho que ainda tem, mas a minha compreensão é que diminuiu. Mas quando eu era nova, eu sinto que isso era um pouco mais claro. Então eu gostava de ler, gostava de debater, gostava de falar, e aí eu queria ser juíza, desde pequena. Criancinha, assim, 15 anos. 12, 10, 12 anos. Queria ser juíza. Sempre quis. Fui fazer a faculdade de Direito. A faculdade de Direito, é óbvio que acho que você tem que ter um nível ali de... fazer uma ementa de um curso não deve ser fácil. E eu não tô aqui, óbvio, ser engenheiro de obra pronta, virar e falar, isso tá muito ruim. Mas... eu acho que deveriam haver a inclusão de algumas matérias que tornassem mais crível para o estudante de direito outras possibilidades de inserção no mercado de trabalho, para além das óbvias, que para um estudante de direito hoje é fazer concurso público e advogar. São as duas únicas opções que um estudante de direito visualiza. E não é assim. E para além de não ser assim, por essas duas saídas claras, você também tem uma questão de explorar matérias. Outro dia, conversando com a estagiária, LGPD ela não tinha visto ainda, estava no 8º período, ela não tinha visto nada sobre Lei Geral de Proteção de Dados. Que loucura, em nenhuma matéria, uma faculdade de ponta do Rio de Janeiro. Uma ótima faculdade, uma das melhores do Rio. Então, ela não tinha visto nenhuma matéria, não tinha nenhuma eletiva, não tinha nada nesse sentido. Então, é claro que eu sei que deve ser difícil você ficar alterando o ementa de acordo com alguma lei que faça mais sentido naquela época, ou algum nicho que faça mais sentido. Mas eu acho que você tornar esse tipo de profissional totalmente alheio ao que ocorre no mercado de trabalho de fato é muito ruim. Fazer com que isso dependa única e exclusivamente do aluno. Você procurar isso por outras alternativas, Nem sabe? o incentivo, né? Aquela cosquinha que te faz correr atrás, né? De alguma coisa. Exatamente, assim. E eu sei que todas as faculdades de Direito têm um núcleo de prática jurídica. Que eu até escutei agora, recentemente, de alguns estudantes de Direito, que é a parte que ele começa a se interessar, porque ele começa a ver as peças, de fato, que ele começa a ver a interação com o judiciário, de fato, acontecer, que ele eventualmente conversa com as partes. Só que isso, além de ser um cenário muito restrito, isso também é só uma forma de você exercer o direito no mundo, no Brasil. Então, eu acho que a faculdade de Direito, ela te limita. Eu acho que ela é o tipo de curso que deveria ser revisto, e óbvio que eu imagino que deve ser extremamente difícil o MEC regular nesse sentido, mas acho que ele tinha que ser revisto com uma certa periodicidade, porque é um curso que muda muito, os estudantes ficam defasados, eles saem da faculdade defasados. Se eles entrarem num estágio, e for um estágio que você fique ali muito olhando a coisa por um espectro só, você já sai limitado da faculdade, que é o lugar do mundo em que você menos deveria ter limitações, porque é um lugar onde você tem que ter todas as opções possíveis, sabe? Você tem que olhar o mundo ali numa lente de aumento bizarra. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Ouvindo tudo que você disse, me veio um pensamento, quando eu entrei, um dos motivos que me trouxeram à faculdade de Direito
era que era uma faculdade que eu poderia escolher um leque de opções muito interessantes quando eu me formasse. Eu poderia ser um penalista, um civilista, tributarista, enfim. Só que, bom, como você bem disse, a desatualização da faculdade acaba prendendo o aluno, né? Até que ponto você vê que pode estar ocorrendo um caráter político dentro do Ministério da Educação, do MEC, nesse sentido? Porque tudo, assim, na minha experiência, muitas vezes o fator político acaba atrasando essa dinâmica de atualização. Eu não entendi muito bem sua pergunta. Eu não entendi se ela se refere... A não atualização, que como nós temos como crítica, tem como um dos fatores um caráter político do sistema de educação brasileiro? Você acredita que pode ter isso? Eu não entendi, mas eu vou dizer os 2 pontos que eu entendi. As 2 coisas que me desdobraram. Seria um caráter político, porque o MEC, o órgão que regula, deliberadamente quer que a faculdade tenha aquela grade específica, não altere. Ou 2, porque o caráter político engessa qualquer modificação. Porque as burocracias são enormes e é muito difícil. É o 2. Eu acho que sim. Eu acho que é muito difícil. Eu acho que a gente tem inúmeras métricas. O MEC, ele tem... Fazer qualquer coisa no MEC... Eu nunca trabalhei no MEC, eu não conheço o MEC a fundo. Mas eu imagino que seja muito difícil. E, óbvio, você mudar a diretriz de uma universidade, você está levando em consideração todas as universidades que você tem no seu país. Também não é uma tarefa simples. Não é uma tarefa simples, é uma tarefa muito complicada. Porque você mexe com a gestão de uma universidade, você mexe com a oneração, você mexe com a atualização de professores. Deve ser muito caro. Mas eu acho que as faculdades que puderem se aparatar, que tiverem um mínimo de autonomia, como, por exemplo, faculdades particulares, acho que sim, elas deveriam investir para modificar um pouco a estrutura, a maneira como você leva o seu aluno. Direito é um curso muito legal. Eu acho que várias pessoas gostariam de fazer direito, mesmo quem, não quisesse trabalhar com isso de fato. Direito é um curso essencial para o funcionamento da sociedade. Na maioria das relações, quase todas, eu diria, você vai precisar de um operador do direito, seja ele como advogado, da forma que seja. Então, acho que existe um nível de descomprometimento. Mas eu não acredito que seja um descomprometimento como projeto. Acho que é um descomprometimento porque é muito difícil você alterar qualquer coisa. Mas eu acho que não é todo estudante de direito que tem alguém para pegar pela mão e orientar. Fala, olha, pega esses seus 5 anos e divide ele assim. Faz um estágio assim, faz um estágio assado, tenta fazer um curso fora, faça... Não é todo mundo. Então, acho que você já se confronta com um profissional que já chega no mercado de trabalho 5 passos atrás. Pedrão? A maioria das coisas que foram debatidas aqui, eu até concordo. Mas tem uma em particular que não. É a limitação. Eu acho que uma das coisas, inclusive, que fez eu escolher pela faculdade de Direito, porque, pasmem, a minha dúvida era entre medicina e direito. Tava bem... Tava bem decidido. Com certeza. Essa dúvida é menos incomum do que... E parece. Quando eu decidi fazer direito, na verdade foi por uma questão meramente prática. Eu morava nos Estados Unidos, eu não tinha feito Enem, eu não tive como fazer vestibular para as faculdades públicas. E meu pai é completamente contra pagar... completamente contra pagar cursinho preparatório de vestibular. Ele falou, tu vai entrar numa faculdade, tu vai passar, se lá depois você passar para uma outra, aí o problema teu é contigo. Então, como a faculdade de medicina, por eu ter morado fora durante um período considerável, eu teria que estudar mais por questões de matérias que eu não tive lá nos Estados Unidos. E eu sou um cara que gosta de ter minha independência, não queria depender do meu pai com mesada, essas coisas. Eu acabei entrando por direito. E eu acho que uma das principais... um dos principais motivos que fez eu escolher direito foi justamente pela quantidade de opções. Porque a faculdade de direito, ela, no meu entender, ela não limita porque você pode advogar, você pode prestar concurso público, você pode trabalhar numa empresa, você pode ser um empreendedor, mas você vai ter de noção de direito. Eu acho que ela te dá uma canja, apesar de... Aí eu vou concordar, reformulação de grade, cobrança, na minha visão principal, é a cobrança das universidades
nas provas, para você passar de ano, e isso eu falo desde a pública até a particular. Acho que para mim o principal problema, a grade precisa de reformulação, eu acho que sim, mas acho que o principal problema é como as universidades cobram e como os professores entregam essa cobrança. Acho que esse para mim é o principal problema na educação de nível superior no Brasil, e eu vou falar especificamente do direito porque foi a faculdade que eu fiz. Então, eu acho que se houvesse, primeiro, uma cobrança mais assídua para você passar na matéria, para você entender e absorver aquele conteúdo, se fosse alguma coisa mais rigorosa, eu acho que você qualificaria melhor os profissionais, e eu acho que a discussão da reformulação da grade talvez perdesse um pouco de força, apesar de eu achar que ela é importante ser revisada de tempos em tempos. Mas aí você esbarra em portarias, em resoluções, instruções normativas do MEC, que têm que ser aprovadas para você poder mudar a grade. E para ficar claro, não existe uma grade padrão em todas as universidades de direito. O MEC ele estabelece uma lista de matérias, tá, que são obrigatórias, e dentre esta lista você tem que atingir uma carga horária dentro do teu curso. Então, por exemplo, essa estagiária que a Nath estava falando que vai trabalhar com ela é da FRJ. Lá no escritório a gente tem... UERJ. É da UERJ? Ah, tá. Não, mas eu vou falar da FRJ especificamente, que a gente teve. Advogado, estagiário e tudo mais trabalhando lá no escritório. Uma das matérias obrigatórias da FRJ, por exemplo, é direito marítimo. Porra, legal ter direito marítimo, mas será que ela precisa ser obrigatória? Sabe por que eu falo essa reflexão? Porque a própria FRJ não tem, por exemplo, o processo do trabalho como obrigatório. Será que na prática, na usualidade, você vai usar e precisar mais de um processo trabalhista ou do direito marítimo? Isso é uma pergunta que até o leigo sabe responder, né? Eu não estou falando que o direito marítimo não é importante, eu acho legal, é uma filigrana jurídica, de repente você vai até ganhar mais dinheiro no direito marítimo que no direito do trabalho. É relativo. Mas, dentro de uma usualidade, já que é um curso que não é específico, é uma graduação, será que o processo do trabalho não seria importante? Para mim, eu tenho certeza que sim. Mas por que não faz essa reformulação? Por que na UFRJ é uma matéria facultativa o processo do trabalho e o direito marítimo é obrigatório? Porque lá atrás foi decidido dessa maneira e nunca mudou. Então, sim, eu acho que tem que ter a reformulação. Mas eu acho que mais do que isso, o que eu vejo é que um monte de gente passa de ano, passa de matéria, até se forma, e o cara não está preparado para o mercado de trabalho. Mas ele não está preparado porque ele levou a faculdade de qualquer maneira, foi empurrando com a barriga, foi deixando. Isso é uma crítica reflexiva que eu até mesmo tive. Muita matéria que eu deixei de estudar com afinco, porque naquele momento eu não tinha nem a maturidade para entender a importância dela, e eu vou citar introdução, filosofia do direito, que são matérias mais teóricas, e que eu que sou uma pessoa que gosto muito mais da prática do que da teoria, mas é importante você ter a teoria. Eu acho que, isso eu falo direto, não só para eles, como todo mundo que trabalha lá no escritório, acho que o profissional que vai ter um avanço muito grande na sua carreira vai ser aquele que conseguir alinhar o conhecimento teórico com o prático. Porque se você for muito bom na teoria, você vai ficar capenga em alguma parte na prática. Se você for muito bom na prática, você vai cometer algum erro técnico na teoria. Então, quem conseguir alinhar, chegar nessa equação, nessa conta de encontro, vai ter muito sucesso, na minha visão de vida e de experiência profissional. Então, dito isso, eu acho que se as faculdades tivessem um sistema que ela cobrasse mais, e eu acho que até o sistema de ensino no Brasil tinha que ser revisto, porque eu acho que na faculdade, principalmente na faculdade de Direito, o método que eu enxergo como melhor, que é, por exemplo, aplicado nas universidades dos Estados Unidos, em Harvard, porque é a referência em direito, é o método socrático, onde você promove muito mais o debate e depois vem com a explicação teórica, do que você ficar jogando a teoria, que às vezes o aluno ali, como eu disse, às vezes não tem nem a maturidade para entender a importância daquilo, quando ele tem lá 18, 19, 17 anos. Então eu acho que se as faculdades investissem mais em mudar o tipo de ensino, mudar a forma de ensinar, né? Por exemplo, o método socrático, e cobrassem mais, eu acho que isso seria um diferencial para a vida dos profissionais e para o curso. Isso reverberaria naturalmente você ganhar mais na sua profissão, a profissão ser mais valorizada. Mas eu também entendo do outro lado, principalmente nas faculdades particulares aí que eu vou falar. Você vai pagar lá, naturalmente, mensalidade, você quer que mais gente entre, então você também cria uma facilidade para que mais pessoas entrem na universidade. A OAB abre um monte de curso de direito, se eu não me engano, o Brasil é o país que mais tem universidades de direito no mundo. Então, são detalhes que a gente entende o aspecto econômico, mas eu acho que deveria ser repensado sob o ponto de vista até quanto o econômico está prejudicando na classe.
na profissão. E eu acho que é isso que era importante ser revisto. Exato. A gente fez na nossa data MPJ, a gente fez uma pequena pesquisa durante a semana para saber se advogados, estudantes de direito estão satisfeitos com a forma na qual as universidades têm lidado com os cursos de direito. E 78% dos votantes se mostraram insatisfeitos com a maneira como eles estão sendo conduzidos ou foram conduzidos na faculdade. Isso é um número bem sintomático, eu acho, e não me surpreende, infelizmente não me surpreende. Claro, o Pedro falou uma questão aqui que a gente é totalmente pacífico nesse tema da harmonização da prática com a teoria. Então, a gente também não exige aqui das faculdades que tenhamos uma formação totalmente de tudo que a gente vai ver na prática. Até porque é fundamental, e eu acho que também é ponto pacífico aqui entre nós, que os estágios são fundamentais para a formação profissional do estudante. Para que ele saia o mais preparado possível, sabendo o que é um trâmite forense, bater perna em fórum, despachar dentro de balcão, muitas vezes desenrolar para despachar com o juiz, porque acontece. Enfim, esse tipo de coisa que a gente observa no dia a dia. E na faculdade você não vai ter isso, entende? Então, observando também o que o Pedro disse, que cada vez temos mais faculdades de direito, mais estudantes de direito, e por consequência, mais juristas, advogados, pessoas que estão estudando para concurso público, advogados corporativos, como é o caso da Nath também, advogadas. Eu entendo também que a gente tem que começar a observar que o mínimo para ser um advogado já demanda de outras habilidades que a faculdade tem que promover para os estudantes. Exemplo, oratória. Nem todo mundo tem um dom natural para falar. A gente vive se cobrando aqui porque a gente tem várias coisas a serem lapidadas na nossa oratória. Eu, por exemplo, falo muito rápido. Eu tento falar o mais devagar possível aqui. Entende? Outra coisa que eu e o Pedro, a gente vê isso na prática. Gestão de escritório de advocacia. Como é que a gente vai gerir um negócio? Entendeu? Muitas pessoas não têm noção disso. O marketing jurídico, que está super em pauta hoje em dia, todo mundo fala. A gente trouxe a Carol aqui, a doutora Ana Carolina Coutinho, para falar sobre isso. Muitas pessoas estão totalmente perdidas quando se formam e muitos advogados hoje em dia estão se interessando por isso porque lá atrás não tiveram essa formação. Quer dizer, existem várias, como a Carol disse também, soft skills, que hoje em dia são questões mínimas para uma boa advocacia, uma boa prática da advocacia. E eu acredito que, principalmente no final da faculdade, que é o momento em que o estudante de direito vai se interessar mais por isso, que vai ver a água batendo no bumbum, né, e vai ter que correr atrás do seu, principalmente no final, que essas matérias têm que ser proporcionadas para os estudantes, entende? Vocês concordam? Eu só queria fazer um parêntese, porque eu concordo com o que você está falando, só que tem um detalhe, isso aconteceu comigo, vou dar até esse exemplo aqui pessoal. Não é todo mundo que enxerga dessa forma. E na faculdade eu tive essa experiência, que inclusive eu nem lembrava desse caso, para ser sincero. Eu te lembrei? Não, eu encontrei uma vez com um amigo meu que estudou comigo no IBMEC, no elevador lá do escritório do centro, e ele me lembrou dessa história que eu nem lembrava, que para mim tinha sido um debate normal de sala de aula. O que eu quero dizer com isso? Tem professor que não concorda com que você faça estágio. Isso me incomoda. E o meu debate com esse professor foi justamente esse. Ele era um juiz de trabalho, do direito de trabalho, juiz trabalhista. Uhum. E o debate que ele teve comigo foi que eu não deveria estar de terno, acho que era o 5º período que eu tava. Eu conheço essa história. E ele começou a entrar nesse debate comigo. Assim, essa história eu conto depois, porque não é o objetivo desse podcast aqui agora, hoje, dessa pauta. Mas, resumidamente, ele não concordava que eu fizesse estágio no 5º período. Só que eu estagiei desde o 1º período. Então, só aí, ele já estava num gap de 4 semestres que eu já estagiava. E ele não sabia, naturalmente. Ele achou que eu estava ali para, sei lá... O que ele quis dizer, ele foi meio que falar assim, pô, que ridículo você de terno no 5º período. Só que, na minha visão pessoal, e que eu concordo com meu pai, que é advogado, e que ele me passou sempre isso, é que é essencial que você tenha a prática, aí outra vez, alinhado com a teoria. Então você vai estar na faculdade, beleza, você tem que ir lá se esforçar para você aprender.
Mas se você não tiver na prática, e o direito especialmente nisso tem esse aspecto, você não vai aprender como é que a banda toca. E aí quando você se formar, você vai ter um gap absurdo. Porque a maioria das coisas que você vai aprender na teoria não necessariamente na prática funciona igual. E coisas que você sequer vai aprender na teoria. Como, por exemplo, como você acabou de falar, e despachar com o juiz. Não tem nenhum maluco que você vai aprender como é que você faz isso. Falar com o serventuário no cartório. Como é que você puxa um processo, faz uma petição ali na hora. Hoje em dia é tudo online, mas na minha época você tinha que fazer ele ao vivo. Quando você não tinha alguma situação que você não estava com a petição pronta. Então, eu acho que tem professores, e não, esse foi um caso específico, mas eu tive vários professores que eu já conversei, já ouvi, deles dizendo que não concordam que faculdade é momento para você estudar, que você não tem que fazer estágio. Ainda tem pessoas que têm essa cabeça, que eu sou radicalmente contra, mas tem pessoas que têm. E aí o cara é um professor, naturalmente, a opinião dele influencia, reverbera no aluno. E aí pessoas podem ter esse gap porque elas foram incentivadas pelos professores ou desincentivadas a não fazerem um estágio. E aí quando elas se formam, e eu conheço algumas nesse sentido, que ouviram lá atrás que tinha que estudar, tinha que fazer na faculdade, quando elas saem para a vida profissional, elas ficam perdidas, porque elas não sabem como é que monta uma vida profissional. Perfeito. Porque você sabe fazer uma petição, sei lá, uma contestação, beleza, você aprendeu na faculdade, mas onde é que você dá a entrada? Qual o protocolo? Por exemplo, hoje em dia é o eletrônico. Qual o site? Pendrive? Qual o sistema? Como é que você acessa? Aonde você clica? Entendeu? São coisas da prática que, às vezes, se você não tiver alguém do seu lado para te ajudar, você não vai saber nem como que faz. Entendeu? Então, obviamente, esse é um detalhe completamente básico do que eu tô falando, mas isso vai desde o basicão desse exemplo a situações muito mais complexas. E que você vai ter que lidar. E às vezes não necessariamente você vai ter alguém do seu lado para te dar um coach, para te instruir como é que faz aquilo. E às vezes você tá diante de um cliente, você não vai saber como fazer. Isso que eu ia falar. Entendeu? A outra questão, a gente tem dois... Quando nós somos advogados, na parte contenciosa, nós lidamos com dois aspectos humanos. Um que é o judiciário, né? Que é formado por uma gama de pessoas das mais diferentes funções e egos que a gente tem que lidar. E também o cliente, que é a pessoa na qual você está assumindo a responsabilidade, né, da boa advocacia. E são duas abordagens completamente diferentes, entende? Então, essa minúcia, essa sensibilidade de entender o que falar, como falar, que é o mais importante, em cada caso que se apresenta, é fundamental. E você só vai ter isso na prática. Então, cara, isso aqui pode virar uma bandeira aqui do nosso podcast. Cara, vai pra rua, bate a cara, bate salto, bate sapato, passa calor na rua mesmo, porque não tem jeito. A gente só aprende saindo da zona de conforto. E o estágio é a primeira saída da zona de conforto que a gente tem no ambiente de faculdade. E é um exemplo disso que aí não foi comigo, então eu me sinto mais confortável de falar. Depois eu posso contar a história também, se for o caso, não é só não citar o nome. Mas uma sócia lá do escritório, ela estudou na UFRJ. E ela, na aula de processo civil, uma vez, ainda quando não tinha balcão virtual, processo eletrônico, essas coisas, era tudo processo físico, papelzinho lá, que você ia no tribunal, ela estava fazendo, sei lá, conversando com o serventuário, pedindo um processo, fazendo alguma juntada, algum procedimento jurídico lá no cartório, e o professor dela de processo civil chegou do lado dela para pedir os autos do processo, né, o processo físico ali para o serventuário do cartório. O serventuário, então, pegou o processo, entregou pro professor, até reconheceu, professor, não sei o que, tinha tido aula com esse professor, inclusive. Saiu, deixou lá. E aí o professor falou, eu preciso juntar esse documento no processo. E aí o serventuário pegou uma folha e falou, tá bom, doutor, toma aqui uma folha, pode escrever e faz a petição de juntada. Pra quem não sabe, a petição de juntada é a petição mais simples do direito. É muito simples. É simplesmente cabeçalho, número do processo... Você bota o nome da parte e fala, vem através do presente requerer a juntada do documento anexo. Sei lá. Simplesmente você pode fazer dessa forma. Beleza. Por que eu tô falando isso? Porque o professor de processo civil não sabia fazer a petição de juntada. Ele recebeu, o FRJ, tá? Recebeu, e ele não trabalha mais lá, então também me sinto mais do que confortável de falar. Ele recebeu a folha, ficou olhando, a sócia do escritório estava do lado, percebeu que ele ficou meio travado e perguntou, professor, você quer que eu te ajude? Ele, por favor, você pode fazer a petição para mim? E ela fez na hora, na frente dele. Ou seja, a aluna ensinou o professor como na prática isso fazia. Então, essa é o exemplo escrachado de uma pessoa que é extremamente acadêmica e que não sabe fazer uma petição juntada, simples. Não sabia como fazer ali ao vivo. Exato.
E aí tem uma questão também que eu acho muito delicada e, enfim, eu acho que não vai mudar. Eu acho que é natural. Até porque a gente vive num mundo cada vez mais que dá importância ao networking, né? Então, e ao peso de currículo, etc, etc. Cara, tem muito professor que não tem aquele talento natural, né? Para lecionar matérias, etc. E tá lá dando aula para peso de currículo, para se vender como professor de alguma universidade, professor acadêmico. Isso acontece muito. Cara, eu tenho um exemplo para mim que é, assim, beira o absurdo. O cara tinha uma aula por semana. Convenhamos que não é lá uma grande missão estar presente para dar 2 horas de aula por semana, né? Vamos supor que um semestre tenha 40 semanas, 40 aulas. Se o cara foi em 5, foi muito. Também. Isso faculdade pública tem muito, né? A minha não foi pública. Eu sei que não, mas olha assim... que loucura. Entendeu? É complicado. Porque... E também, outro fator que o Pedro falou, que é esse caso aí, é o skin the game, né? Você botar a pele pra jogo. Como é que você vai passar alguma credibilidade vivendo uma situação específica como aconteceu com a tua ex-sócia? Entendeu? Você não... Você frustra seu aluno tendo nesse caso concreto, entende? Eu muitas vezes me frustrei por isso, porque eu vi, o cara dá aula para advogado e não tem OAB. Futuros advogados não tem OAB. Isso eu acho meio bizarro. Eu acho completamente bizarro, mas acontece muito. Eu quero colocar uma coisa aqui que a gente não falou, só para não perder, que eu acho importante, já que a gente está falando sobre ensino superior. Claro. A gente está falando de direito porque é o curso que a gente fez, mas a gente é sobre ensino superior. Eu acho que tem um debate mega importante que é sobre a mercantilização do ensino superior e todos os ônus que isso traz, todos os déficits que isso traz, versus o acesso ao ensino superior. Uhum. Você mercantiliza e você torna mais precário o ensino, mas, ao mesmo tempo, você também democratiza e dá acesso ao ensino. Então, uma faculdade que antes custaria X mil e só determinada classe social poderia acessar aquele conteúdo, agora você tem cursos que custam menos de R$1.000, o que eu quero dizer, e você consegue dar mais acesso, mas você consegue garantir qualidade cobrando esse valor? Provavelmente não. Provavelmente você vai massificar o seu ensino. Uhum. Mas é uma discussão difícil. É um debate difícil. Muito difícil. Porque você fica com dois aspectos. Mas aí, falando especificamente sobre o universo jurídico, eu acho que o que acontece com esse cenário, e não somente com esse, mas como a gente está botando aqui um panorama geral de cursos que não entregam o máximo do seu potencial. Você forma muitos profissionais frustrados. Eu sou advogada, eu tenho vários amigos advogados, e dos meus vários amigos advogados, eu devo ter pelo menos, eu vou fazer uma conta de padaria boba, 40% dos meus amigos advogados não atuam como advogado. E não gostam do direito e se sentem extremamente frustrados de terem feito direito. Fazem transição de carreira. Fazem transição de carreira, procuram outras alternativas, e eu acho que isso... naturalmente, eu não posso só culpar uma universidade por isso. Mas eu acho que isso tem um pouco a ver com o que o Pedro falou, mas que eu concordo de uma outra forma. Eu entrei na faculdade de Direito porque ela tinha um leque enorme. Muita gente entra na faculdade de Direito porque imagina que ela tem um leque enorme. Só que qualquer leque enorme mal explorado não é leque nenhum. Que eu acho que é o que acontece. As pessoas entram na faculdade de Direito sabendo, não quero advogar, quero pensar em uma outra coisa para fazer. A faculdade de Direito não te expõe um leque para isso, você não consegue se inserir no mercado de trabalho, você está mal qualificado, você não passa na prova da OAB. Importante frisar só que a gente está falando de advogar porque é a nossa ótica, né? Mas quando a gente fala de faculdade de Direito, a gente fala sobre todas as carreiras jurídicas, né? Tanto a de concurso público, sim. magistratura, enfim, defensoria pública, procuradoria, quanto... de repente, cargos que não existem numa OAB, mas que um curso de direito é fundamental também, uma gestão de crise, por exemplo, coisas assim. Acho que também tem um caráter jurídico e a faculdade de direito é fundamental. Sim. Acho que em muitos casos também. Compliance, que a gente vive falando de compliance também, um advogado pode trabalhar muito bem com compliance, e o conhecimento jurídico é fundamental para compliance. Uma grande amiga minha, ela fez direito, eu acho que ela nunca se encontrou de fato, hoje em dia ela trabalha com compliance, ter feito direito naturalmente ajuda ela. Claro. Só que
hoje em dia a inscrição da OAB dela, ela suspendeu. Porque ela não atua em nada. Isso é uma coisa que hoje uma faculdade de Direito te dá esse horizonte? Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu não estou dentro de todas as faculdades de Direito. Eu acredito que algumas incentivam mais e algumas incentivam menos. Mas eu acho que sim, é uma coisa para se refletir. Eu acho que assim, a gente não aqui pretende mudar a grade ou a forma como é cobrada. Eu também discordo um pouco do Pedro. Eu não acho que cobrança... E aí eu não sei nem se o Pedro estava falando exatamente sobre isso, tá? Sobre métodos de cobrança, eu não acho o melhor método de você aferir qualidade de ensino. Só se você propor formas alternativas de cobrança. Agora, prova, esse nível de exigência, não sei se é exatamente por aí. Se é exatamente por aí que você consegue resolver. Eu não acho que prova resolva conhecimento. Não, isso eu concordo com você. Por isso que eu até sugeri O método socrático. o método socrático. Porque eu acho que você ficar também preso à prova física, múltipla escolha, acho que Não, isso olha não... o código eu e tal. concordo. Aí, O que eu quis dizer é porque eu acho que eu nunca ouvi de ninguém. Aí pode falar, ó, público e particular, genericamente, alguém fala, pô, minha faculdade foi difícil, todo mundo estudava pra caramba pra passar. Direito não tem isso. Eu nunca ouvi. Se a sua manda aqui pro jurídico pra gente saber qual que é. Porque eu nunca ouvi isso. E olha que eu já trabalho, contrato gente de todas as universidades do Brasil. Eu nunca vi alguém chegar pra mim, meu amigo, pessoal lá na minha universidade ralava pra passar de ano. Nunca ouvi. Não, isso é verdade. Diferente de uma faculdade de engenharia, né? Foi nesse sentido. A faculdade de engenharia, o cara... minhas amigas engenheiras. Cálculos na faculdade de engenharia, que todo mundo fala que peleja. Pessoal de economia também, que rala pra caramba. Estatística, que nego diz que tem uma matéria lá que nego reprova direto. A faculdade de Direito, eu nunca ouvi ninguém falar. E aí eu não tô nem falando especificamente de uma matéria ou de outra, não. Tô falando do curso em si. Sim. Foi nesse sentido que eu quis falar. O que a Nath falou sobre o acesso ao ensino superior, eu acho que é uma discussão até muito mais ampla do que a gente está trazendo aqui. Até do que a gente eu acho que vem do do ensino de base, e eu acho que um programa de governo que foi criado e que deu esse acesso, e eu conheci várias pessoas, eu fiz IBMEC, é uma universidade cara, e eu lembro que tinham várias pessoas que não tinham condição, mas elas assistiam pelo ProUni. Elas entraram no IBMEC via ProUni. ProUni é um programa de governo no qual você financia seu estudo, o governo financia seu estudo e depois, quando você se formar, você paga com o seu trabalho. Com juros muito baixos. Com juros baixos, enfim, é muito benéfico para o estudante que não tem o acesso financeiro. Eu tenho vários amigos que fizeram medicina por causa do ProUni. ProUni. Então, eu acho que esse programas de incentivo assim são muito interessantes e eles conferem o acesso ao ensino superior, independente de você precisar comercializar e mercantilizar a profissão. E aí a discussão é mais complexa no meu ponto de vista, porque eu acho que, óbvio que eu quero que todo brasileiro tenha acesso à educação e ao ensino superior, porque naturalmente ele vai conseguir ganhar mais, ele vai estar mais preparado para o mundo exterior. Só que também quando você abre muita porteira, você deixa de resolver, que pra mim é o principal problema, que é o ensino de base. Lá embaixo. Mas só uma observação aqui, Pedro. Quando eu falei, e aí, só pra gente, porque você falou de outra coisa que é muito válida também, mas eu falei sobre a mercantilização. Então, na realidade, eu disse sobre a educação sendo explorada numa lógica de ganhar dinheiro. Então, você consegue pegar grupos econômicos que, em grande escala, criam universidades que são chanceladas pelo MEC e você sucateia, de alguma forma, a educação. Então, eu não estava nem... E aí, a mercantilização versus a democratização, que é isso. A mercantilização, ela propicia que o cara entre, só que ela sucateia o ensino. É diferente um pouco disso de você ter um programa do governo que te possibilite acessar uma faculdade particular que tem um preço que para você naquele momento é inacessível. Então você busca, na realidade, um financiamento. Poderia ser o governo, mas poderia ser um banco, entendeu? São coisas diferentes. Porque aí eu entendo que aí eu nem estou falando de sucateamento, porque a faculdade ele já existia e ela consegue se manter. Eu tô falando só sobre ingresso, não sobre sucateamento. Eu entendi, mas é porque pra mim, infelizmente a gente vive num país pobre. E quem tem acesso, em regra, ao ensino superior e acesso a boas educações são pessoas que têm condições financeiras. Essa é uma realidade do Brasil, infelizmente é assim que funciona. Então, naturalmente, o governo precisa criar programas, como por exemplo o ProUni, para você poder conseguir inserir o maior número de pessoas possível no mercado de trabalho.
capacitadas através de universidades, ensino superior. Então, quando você fala essa questão da mercantilização, eu entendo o seu ponto. Só que, para mim, se a gente investisse em ensino de base, onde as escolas públicas fossem boas, atendessem a população de um modo geral, sem passar de forma automática, como a gente sabe que as pessoas passam. As pessoas se formam, quando você vê pessoas assim, mais humildes, a pessoa, às vezes, até se formou. Ela não sabe falar, não sabe escrever uma frase. Funcional. Sabe nem falar português direito, Não, entendeu? sim, Pedro, E mas aí é porque aí eu tô falando de iniciativa privada, não de estrutura pública de incentivo de ensino de base. Então, mas aí eu vou tô falando chegar da lá. iniciativa privada. Eu vou chegar lá. Então, aí, por que eu acho que as universidades fazem essa mercantilização? Porque elas vão atender a essas pessoas que não tiveram acesso. Ah, sim, com Entendeu? É isso que eu queria chegar. Eu acho que elas vão atender infelizmente, essas pessoas mais humildes que não tiveram uma boa educação de base, para poder justamente criar cursos que sejam mais para passar, mercantis mesmo, com o intuito ali de ganhar dinheiro, mas que vai te dar uma formação, do que efetivamente, não, eu vou te cobrar ali o ensino, eu vou te cobrar matéria, eu vou te cobrar conteúdo. E aí eu entendo o gap, eu entendo o gap não, eu entendo o nicho dele. Eu entendo o nicho dele porque realmente a gente tem um gap educacional de base muito grande e ele viu que aquilo era um nicho para ele, porque ele não teria acesso a boas universidades, não ia passar numa universidade pública, em faculdades particulares boas, então eu vou criar um curso que atenda a essas pessoas. Claro. Só que, aí outra vez, é um aspecto muito mais amplo, eu acho que isso não é nem o tema daqui de hoje. Eu acho que se o governo tivesse efetivamente preocupado com a educação do povo brasileiro, ele investiria muito mais do que criar programas de incentivo, cota em universidade pública, ProUni, ele investiria em educação de base. Porque uma vez que você possibilite educação de base, ensino básico mesmo, para todo mundo, as pessoas têm condições intelectuais e educacionais de concorrer com qualquer pessoa, independente da condição financeira dela. Isso é um cenário que acontece em países desenvolvidos. Quando eu fui morar nos Estados Unidos, por exemplo, eu estudei em colégio público. E os colégios públicos lá são bons. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, a universidade pública o cara vai ter acesso. Entendeu? Porque lá na universidade pública nos Estados Unidos é caro. Mas lá o país é rico. Então você pode ter esse tipo de filtro. No Brasil, acho que não. Acho que o governo tem que, de certa forma, intervir para poder possibilitar o maior número de pessoas o acesso à educação básica, principalmente, e também de ensino superior. Gente, esse papo aí, questão de ambiente político, etc., eu acho que vai muito além do que a gente pode... Se propôs, pode propor num episódio de 1 hora, de repente um grande projeto, uma série sobre isso, a gente pode aprofundar, trazer pessoas aqui, pedagogos, inclusive. Sabe o que eu acho legal? Na verdade, me ocorreu outra coisa. Eu acho mega válido, e aí vocês falem pra gente se vocês acham válido, Beca, depois fazer um corte pra gente ver se vocês acham válido. Quando o Pedro fala sobre investir em educação de base, e não é só o Pedro que fala isso, todo mundo fala isso, muita gente fala isso, é normal. O que o brasileiro médio quer? Educação de base e segurança, né? Saúde pública. É o que saúde pública, esses três. O que todo mundo quer, basicamente, acho que gira um pouco em torno disso. Se a gente tivesse isso suprido, acho que a gente estaria se sentindo no welfare state, né? Uma coisa um pouco melhor. Você sabe como é que funciona a verba para educação de base? Você sabe por que tem escola municipal, estadual e federal? E da onde vem a verba? Boa. Então, acho que é um tema legal falar sobre... Universidade também, federal, estadual. Mas é que ele falou educação de base aí. Verdade. Repartição de verba pública. E da onde vem essa verba? Verba pública vem de tributo. Então, quando você paga um tributo, esse tributo está alimentando um orçamento do governo, seja ele em qual ente, para que esse orçamento consiga... veicular, pagar, bancar, estruturar esse tipo de questão que o Pedro está falando. Mas a gente sabe qual é o tributo que alimenta? Você sabe se essa receita ela é vinculada ao discricionário? Ou seja, você sabe se essa receita o governo ele pode utilizar da maneira como ele quiser? Ou se ele necessariamente tem que empregar aquilo na educação? Então, eu acho muito válido, porque quando a gente fala coisas do gênero, vamos investir em educação de base? Beleza. Dentro do Estado federativo que você vive, você sabe o que significa? Você sabe se o governo pode ou não, quais são os limites, inclusive, dos entes. Se você está falando da federação, se você está falando do estado, se você está falando do município que você mora. Então, acho que é mega válido a gente falar sobre isso. E aproveitando esse gancho para a gente retomar o assunto e não perder, uma das coisas que a gente tinha pensado em falar que eu acho bem legal, eu lembro quando eu fui voluntária no Teto, que é uma ONG muito bacana, mas eu tive que sair porque, enfim, os horários ficam...
cada dia pior. Mas o núcleo jurídico do Teto, na época que eu saí, ele estava tentando entrar nas comunidades, que é onde a gente construía as casas. O Teto é uma ONG de construção de casas para pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. Isso não é longe, aqui pertinho, 40 minutos onde a gente está, tem galera que vive abaixo da linha da pobreza, enfim, sem saneamento básico, etc. Mas o fato é, queriam fazer mutirões de voluntários advogados para conseguir entrar nas associações de moradores e fazer projetos para explicar direitos básicos e estruturas constitucionais para as crianças. O que é muito legal, porque o Brasil é um país com muito direito. A gente tem um processo legislativo intenso, agressivo, muito. A gente não sabe os nossos direitos, a gente não sabe as leis, a gente não sabe nem por que produz lei, por que produz tanta lei, e a gente não sabe o básico, que são as leis constitucionalmente previstas. O que tem mais ou menos na Constituição? A nossa Constituição é imensa, diferente dos Estados Unidos, que é o que o Pedro citou anteriormente. Mas a gente tem ideia de quais são os princípios? Não. E se você não foi fazer uma faculdade de Direito, você não sabe. E se você tiver feito mal feito, por exemplo, provavelmente você não sabe também. Mas o ensino... Aí você pega na escola, se você dá algum nível de ensino mínimo para um aluno entender como funciona o seu país, a sua produção de leis, os seus direitos e deveres consumeristas, que é uma coisa que todo mundo faz, consumidor, pagar tributo, direito Fazer constitucional imposto de básico, renda. todo mundo precisa, isso todo mundo precisa. Eu acho que isso até modificaria a visão que os estudantes têm sobre o direito. De Concordo. alguma forma. Concordo, De alguma concordo. forma, entendeu? Tanto pro lado positivo Quanto pro negativo, Por claro. exemplo, um potencial estudante de direito que venha se frustrar pode ir lá atrás, preventivamente, a partir desses estudos preliminares, falar, pô, direito não é pra mim. Sim. Ou um cara que talvez tivesse um preconceito, porque, tinha uma experiência ruim com um advogado, que pode acontecer, pode tomar um gosto por esses ensinamentos prévios também. Eu acho certeza. que faz muito sentido isso aí. E, cara, o direito, infelizmente para alguns, infelizmente para outros, é uma realidade da sua rotina. A gente não pode fingir que a nossa vida está alheia ao direito. Como a gente disse na semana passada, a negociação, que é um princípio, muitas vezes é muito usado no direito, está no dia a dia. O que você pode ou o que você não pode está no dia a dia. Direito de trânsito está no dia a dia. Questões tributárias básicas, como, cara, fazer um imposto de renda. Eu tenho amigos que tiveram que, enfim, suar a camisa para poder fazer imposto de renda, sendo que é uma coisa que deveria ser simples, todo mundo deveria saber fazer. Entendeu? Ou pelo menos saber por que faz, né? Ou pelo menos saber se situar. Pra onde tá indo o dinheiro dele, É, pelo menos, saber entendeu? situar. Exatamente. O que é, se o imposto que eu tô pagando tá indo pro Estado, tá indo pra União, tá indo pro município, essas coisas são básicas. Eu acho que todo mundo, assim, deveria ser mais difuso entre as pessoas esse conhecimento, entende? E aí a gente tem que ver essa reformulação do entendimento do direito, não só como faculdade, como conhecimento básico para as pessoas. Não, com certeza. Cara, uma coisa que eu acho legal da gente abordar aqui também é o que você falou, assim, rapidamente. E eu acho que todo mundo consegue contribuir nesse sentido, que é quando você pensa na faculdade de Direito, você pensa em formar um advogado. O advogado, essencialmente, ele é um profissional autônomo. Ele pode trabalhar em um escritório, ele pode trabalhar numa empresa como advogado, mas ele, essencialmente, é um profissional autônomo. Perfeito. E isso, a faculdade... E esse ponto, que ele é bem básico, né? Você entra na faculdade de Direito querendo ser advogado. No mínimo, assim, né? No mínimo. Aham. Cara, eu acho muito legal explorar. Tanto que hoje em dia muita gente está explorando esse nicho e é devido e é legítimo explorar. Gestão. Não só a gestão de escritório numa lógica de empresa, né? Gerir uma empresa, mas também gestão de carreira. Posicionamento de carreira. Precificação. Cobrar e saber precificar. Gente, isso é muito difícil, muito difícil. Você saber quanto você cobra. A gente tem uma tabela da OAB em cada estado que te dá uma noção. Mas ela não é uma tabela que te ajuda 100%. Ela não resolve o seu problema. Ela te dá um norte, isso é um fato. Mas ela não resolve 100% do seu problema. Então, eu acho até que, assim, uma faculdade que forma autônomos, em essência, ela tem que pensar que
É difícil você jogar um autônomo na selva e falar, e aí, querido, agora se vira. Eu acredito que eu acho que o Pedro também pode contribuir muito para esse papo, que é a lacuna que nós carregamos saindo da faculdade de Direito, que é a capacidade de se promover, se vender mesmo como prestador de serviço. Assim, eu e o Pedro, a gente gere um escritório em parceria, e aí, no fim, cara, o que fecha o balanço mesmo é o advogado que vende. Claro que o conhecimento técnico é fundamental. A gente tem que ter essa noção e essa certeza na nossa gestão. Mas, cara, quem traz cliente que muda o jogo do escritório. Entendeu? A gente pode elocubrar várias argumentações para valorizar a tecnicidade, que é fundamental. Mas a tecnicidade, sem ter ninguém te contratando, acaba ficando vazia e acaba sendo um desperdício do profissional pro mercado. Mas isso aí, Rodrigo, eu acho que é para as pessoas, para a cidadania. Eu acho que isso é perfil. Você pensar que a faculdade de Direito teria ou deveria que explorar até o seu potencial de marketing ou de venda, eu acho que seria legal, mas aí eu já acho que a gente tá querendo demais. Entendeu? Entende aquele cara... Desculpa, Pedro, só interromper. Sabe no final, quando a gente começa a ter, pelo menos na minha faculdade, eu tive isso, uma bifurcação entre direito privado e direito público, que aí eu escolho a nossa. Eu fui no privado, por exemplo. Eu acho que, por exemplo, um cara que quer fazer um curso público não tem pretensão nenhuma de venda. O cara quer passar no concurso público e servir o Estado, né? Mas, cara, um cara que vai entrar no mercado privado, no mercado corporativo, vai ser um advogado autônomo, ele tem que ter noções básicas de venda, de marketing. Eu acho essencial, mas eu não sei talvez se caberia exigir da faculdade isso. Talvez para o concurseiro, de fato, não seja interessante. Mas nesse momento da bifurcação das carreiras jurídicas, ter essa optativa dentro desse polo, né, da advocacia privada, cara, eu acho que deveria ter sim. Não, eu acho incrível, mas eu não sei se dá pra cobrar. Não, eu concordo que é perfil. Eu não acho que isso tenha que ser... Eu acho que tudo bem, uma eletiva, de repente, eu acho que agregaria, eventualmente. Acho que você tem que saber se vender, independente se você vai fazer o concurso ou não. Até porque, dependendo do concurso, você pode advogar. Você pode ser um procurador do Estado e ter um escritório. Perfeito, essa é a observação. Tudo bem, se for um juiz, um promotor, aí você é vedado por lei de advogar, mas tem carreiras na advocacia, jurídicas, concursados, que pode ele ter uma profissão paralela. E eu acho que nunca vai ser ruim você saber desenvolver o seu potencial de venda. Então, acho que é uma matéria que poderia ser, por exemplo, uma eletiva, mas eu acho que agregaria, de certa forma, sim, para se ter. Tem que saber muito bem como é que isso vai ser explorado, porque também, outra vez, não adianta botar um acadêmico para falar sobre isso se ele nunca precisou se vender porque ele, sei lá, é um juiz. É verdade. Entendeu? É verdade. E, de alguma forma, também, você pode até dizer, se você quiser estender esse raciocínio e falar, mas o juiz, de alguma forma, ele também tem que saber se autopromover para conseguir, sei lá, uma promoção para virar um desembargador, para ser indicado para ser, sei lá, eventualmente um ministro do STF, querendo ou não, é uma forma que você tem que saber vender a sua imagem, entendeu? Então, acho que sabendo explorar bem alguma coisa nesse sentido, acho que mal não faria. Mas eu concordo que são perfis. E quando você tem perfis, naturalmente a pessoa que é mais propícia a conseguir fazer a sua autovenda, ela vai conseguir desenvolver e decolar aquilo muito mais fácil do que uma pessoa que é mais introspectiva, que tem essa barreira. Mas eu acho que, além disso, o importante mesmo, na verdade, é a visão da OAB quanto a esse tema. Porque a gente, quando entra na faculdade de Direito, a gente é doutrinado a não poder vender, porque isso é mercantilização da profissão, isso é errado, o direito é solene, você tem que se portar com o devido decoro e blá, 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 blá. Eu acho que o mundo mudou. Isso é um posicionamento que a OAB devia rever. Eu acho que ela não aos poucos. Vem mudando aos poucos. Eu acho que ela, de repente, até faz de uma certa forma correta. Porque também não pode ser muito radical, que pode dar essa quebra de paradigma, não necessariamente é interessante para a profissão. Mas eu acho que isso é uma coisa que tem que ser revista de tempos em tempos para poder se adequar aos novos tempos. Claro, exatamente. E como qualquer carreira e qualquer mercado, as coisas mudam. A gente está na internet hoje visando uma atualização nossa como
advogados, comunicadores que são advogados. Até agora a gente não define exatamente o que a gente é, mas a gente tá achando essa linha tênue que é muito complicada. Mas, e até legal a gente acompanhar nesse nosso desenvolvimento também como registro. Mas o advogado ter esse caráter Eu acho que o importante é justamente isso que a gente tá falando, você saber mudar. O direito não é uma ciência onde, de acordo com as mudanças sociais, ele vai naturalmente mudando a lei, a norma consuetudinária, como quem já estudou lá pelo direito lá atrás, né, a introdução, sabe muito bem, os costumes vão ditando as leis, né? Teoria tridimensional do direito, enfim. Caraca, é fato, né? Vem o fato, valora, vira uma norma, enfim. Ela só uma pirâmide Kelsen, né? Eu acho que essas mudanças... Porque, por exemplo, quem de nós três aqui, quando entrou na faculdade, pensou em fazer um podcast? Nem existia podcast. Exato. Entendeu? Então, eu acho que as mudanças, a OAB tem que ficar atenta para ela saber se adaptar e entregar ao advogado as condições para que ele consiga estar parado na sociedade da melhor forma possível para entregar o direito em conteúdo. Eu acho até que quando a gente começou a faculdade... E assim, eu e Rodrigo um pouquinho depois, e Pedro um pouquinho depois do Pedro, o marketing jurídico, ele não era bem visto, não era uma coisa que se falava. Essa coisa meio Better Call Saul, sabe? Você. Isso era muito mal visto. O advogado que se vendia nesse nível chegava no limite, não consigo achar a palavra, do ridículo, exatamente, do ridículo. E isso tá mudando absurdamente. O que é muito legal no nosso Instagram, o que a gente vê no Manda Pro Jurídico, na nossa face do Instagram... @mandaprojurídico.pdc. O que você vê de advogado que vem falar com a gente, que quer trocar, porque quer até saber como se posicionar no digital. Isso é uma coisa que seria impensável não diria nem 10 anos atrás, diria 5 anos atrás. Você fazer um perfil profissional. Então... Óbvio que ganha o jogo quem tá muito ligado em como as coisas estão mudando. Eu fiquei muito surpresa que deve ter umas 3 semanas. Eu conversei com um sócio de escritório muito tradicional no Brasil. É um dos maiores escritórios do Brasil. Ele é sócio de uma área específica e a gente estava falando, enfim, conversando de trabalho. Era um assunto de trabalho. Era um almoço de trabalho. No fim do almoço, eu tava... Era algum dia que eu tinha, acho que uma gravação. Eu falei, não, minha agenda tá cheia, porque eu tenho que sair daqui. Eu tava em Botafogo, eu falei, no Rio de Janeiro. Saindo de Botafogo, tô indo pra Barra, porque eu tenho que gravar. Ele, mas você grava o quê? Eu falei, eu tenho um podcast. Ele, nossa, ele ficou maravilhado. Nunca imaginei, ele assim, deve ter pelo menos uns 30 anos a mais do que eu. E ele falou, a gente também precisa se modernizar, porque a gente viu muito escritório grande ficando pequeno, ficando um escritório menos expressivo, porque não conseguiu dialogar e se posicionar. Eu fiquei chocada, porque eu não imaginei que um escritório nesse nível, muito grande, tivesse esse tipo de visão. Achava que era um sentido assim, eu já sou muito grande, então não importa o que ocorra abaixo de mim, eu estou acima disso. Mas não. Sócio na maior tranquilidade falou, não, a gente tem que se posicionar, isso é muito importante, muito legal. Fiquei, assim, muito chocada e aquilo me deixou muito claro, essa nova página. A gente tá numa nova página. Eu acho que saber se posicionar, saber se comunicar... Respeitar os limites do Estatuto de Ética da OAB, que é fundamental também, para poder explorar o próprio marketing jurídico, né? Sim, com certeza. Acho que é bom dar essa frisada, só para a gente não tomar uma cobrança da OAB. Acho que não é nem cobrança da OAB, eu acho que até para quem tá assistindo a gente que de repente tá começando, também, achar que pode fazer a torta e a direito, não como é que é, não é? Gente, Better Call Saul não pode no Brasil. Você não pode fazer um outdoor e falar... Dá uma olhadinha nas resoluções da OAB, tem resoluções recentes tratando sobre isso. As mudanças que tiveram, que a gente já falou também agora no Estatuto da Ordem, regulamento interno, código de ética, enfim. Exato. Tem a parametrização para também, outra vez, não ficar aquela ridicularizada que era antigamente, né? Que era um negócio até meio escrachadão, assim, tal, meio esquisito. E hoje em dia tá até mais profissional. Exatamente. E, gente, aquele negócio, não pode Better Call Saul, Estatuto de Ética, a gente tem que respeitar, etc. Mas aquele negócio, né? Na dúvida, manda pro jurídico. Um beijo, boa noite. Tchau, tchau.